Povo de Deus, um bom dia a todos. Qual é o tema mesmo da nossa liturgia de hoje? Como? Senhor, fazei-nos passar da morte para a vida. É o convite da liturgia de hoje. E desde o início, já na primeira leitura, o profeta Ezequiel profetiza ao povo de Deus que o povo deveria sair da situação em que estavam vivendo, situação de morte. Um povo que há muito tempo tinha tido a oportunidade de sair da escravidão, de sair da opressão, se colocaram no caminho, conseguiram a libertação. Conquistaram reinos, povos e terras. No entanto, com o passar do tempo, este mesmo povo volta a ser escravo, volta a estar aprisionado e vivem como se estivessem mortos, pois não mais professam aquela fé autêntica e verdadeira no Deus, o único verdadeiro e libertador. No entanto, nos dias de hoje também, nós também vivemos algumas situações de morte. Pois vivemos um sistema nos dias de hoje, onde aquilo que é imposto ao povo para se viver, já não dá mais para suportar. É o tempo então propício ao povo novamente se colocar a caminho e lutar pelos seus direitos. Vivemos, assim como aquele povo, narrado na primeira leitura, já vivemos um sistema falido e corrompido, e que só tem jeito e que só há mudança se de fato aquele povo que o Senhor escolheu por sua herança fizer a sua parte, se este povo der a sua contribuição. Na segunda leitura, Paulo fala também de um povo, de um corpo ferido de morte por causa do pecado. O povo, na primeira leitura, estava em pecado porque tinha se afastado de Deus. Novamente tinha se acomodado com a situação. No entanto, se estamos feridos de morte por causa do pecado, há uma necessidade em cada um de nós de voltarmos para Deus, de buscar em Deus aquilo que de fato é a essência daquele povo escolhido. Temos aqui uma ilustração na nossa mesa para a gente poder interpretar melhor essa situação de pecado em nossa vida. Aqui somos nós. Começar a água limpa. Temos a oportunidade de sermos purificados e transformados em nossa caminhada diária, e se formos fiéis ao Senhor, permanecemos limpos, permanecemos fiéis e temos coragem de ir além daquilo que os nossos olhos possam alcançar. Mas, no entanto, se nos acomodarmos, corremos o risco da correria do dia a dia, deixarmos pouco a pouco sermos contaminados pelaquilo que é a proposta do mundo. E sem se dar conta, a gente vai perdendo o nosso tempo, a gente vai se afastando de Deus e vai se afastando daquilo que realmente nos interessa e interessa àqueles que estão à nossa volta. Precisamos cultivar em nosso meio os laços afetivos com os irmãos e, sobretudo, cultivar esse laço na oração. Só vamos permanecer totalmente limpos e puros diante do Senhor se tivermos a coragem de nos reconciliar com Ele sempre que necessário. O mesmo povo que estava exilado na Babilônia, que sofria a opressão, a escravidão, em um determinado tempo o Senhor novamente retira aquele povo da escravidão e os conduz à sua terra de origem, para viver aquilo que o Senhor desde sempre quis que seu povo pudesse experimentar. E se vivemos situações de morte,
e situações de pecado, precisamos voltar novamente para Jesus e deixar com que Ele nos purifique um pouco a cada dia, para que possamos deixar com que nossas estruturas sejam novamente modificadas e transformadas pelo Senhor. É impossível vivermos em nosso tempo um comodismo que nos impede de dar o nosso melhor para Deus. Para Deus, a gente dá o nosso melhor. Vejam as passagens que ilustram toda a trajetória de Jesus. Jesus, à beira do mar, ele convida os seus primeiros escolhidos a lançar a rede novamente, mas que lançassem a rede direito para que pudessem pescar. E Jesus faz ali aquele milagre. Jesus transforma a vida daqueles homens porque foram obedientes. E no dia de hoje, precisamos nós pedir com toda sinceridade, com toda humildade, que o Senhor possa nos purificar, porque não há pecado no mundo que possa vencer nosso Senhor Jesus Cristo. E não há pecado no mundo que possa continuar habitando em nós, se nos abrirmos a graça daquele que tudo pode realizar em nossa vida. Somente em Deus encontramos segurança. Somente em Deus encontramos tudo aquilo que é necessário às nossas vidas. Somente em Deus conseguimos viver em um tempo que não há pecado, não há espaço para o pecado, não há espaço para a morte ou desvalorização das pessoas. Ou seja, o pecado não pode ter espaço na nossa vida de comunidade, na nossa vida de família. Olha o que acontece na passagem de hoje do Santo Evangelho. A liturgia toda nos chama a experimentar a ressurreição. Toda a liturgia, desde o início, o povo da primeira leitura, que somos nós, é convidado a experimentar a ressurreição. Ou seja, acordem para a vida. Vocês não foram feitos, vocês não foram criados para viver esse sistema ou esta situação. Jesus, no Evangelho de hoje, olha o curioso, e algumas situações que devemos levar em conta na narrativa de hoje. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, estava à beira da morte, Jesus ainda fica 2 dias. Ele ainda fica 2 dias no lugar que ele estava. Ele não vai de imediato ao encontro da família, ao encontro de Lázaro. Jesus, ele só vai levar o povo a experimentar a sua presença, a sua graça, 2 dias depois. Lázaro já estava sepultado, tinha quantos dias? 4 dias. Há um simbolismo judaico do tempo de Jesus, que se acreditava que o Espírito só deixaria o corpo de Lázaro no 4º dia. Ou seja, Jesus chegou em um momento oportuno de fato, trazer Lázaro de volta à vida. E aquele povo não entendia essa situação. Portanto, Jesus não chega e vai direto à casa dos familiares de Lázaro. Ele deixa com que os familiares e as pessoas que ali estavam viessem ao seu encontro. Ou seja, Jesus, ele não quis entrar naquele momento de tristeza, de situação de perda, situação de morte. Mas ele quis que as pessoas fossem ao encontro dele e experimentassem aquilo que ele iria propor para eles naquele momento. E quando Jesus pede que retirassem a pedra da porta do túmulo, qual a resposta da irmã de Lázaro? Já cheira mal, já tem 4 dias, Senhor, que ele está aí. Mas olha só qual a dinâmica do estar de Jesus naquele momento. Se na tradição judaica daquela época, o Espírito só deixaria o corpo de Lázaro no 4º dia,
era no quarto dia, que já estava sepultado, que Jesus se fazia ali presente. Jesus chama Lázaro para fora. E ele ouve a voz de Jesus e ele sai. Mas não sai caminhando com facilidade, ele sai caminhando com dificuldade, porque ele estava amarrado, ele ainda estava atado a uma situação de morte. Daí então Jesus pede com que aqueles que ali estavam desamarrassem Lázaro para que ele pudesse caminhar. Outro fato que deve ser levado em conta: a ressurreição de Lázaro é diferente da ressurreição de Jesus. Por quê? Lázaro, ele foi ressuscitado naquele dia, ele volta ao convívio da família, mas em um determinado tempo da sua trajetória, ele iria experimentar novamente uma situação de morte. A morte biológica de Lázaro iria voltar ao túmulo novamente em um determinado tempo. Com Jesus é diferente. Jesus, quando ele morre, quando ele é sepultado, ele ressuscita e não mais experimenta a morte. Porque os panos que envolviam o seu corpo foram deixados em um lugar à parte dentro do túmulo, e ele não mais ali voltaria. Ele não mais experimentaria a morte, pois ele venceu a morte. Lázaro iria experimentar a morte novamente em um determinado tempo. E nos dias de hoje, precisamos nós também buscar nos livrar dessas amarras que muitas das vezes nos prendem a uma situação de morte. É impossível vivermos hoje o nosso cristianismo, o nosso ser cristão, se não há em nós uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Estamos na nossa caminhada quaresmal. Não é tempo de tristeza, não é tempo de ficarmos retidos em nós mesmos, mas é tempo de aflorar em nós as nossas virtudes. É tempo de mostrar na vida da comunidade que a comunidade ela continua produzindo os seus frutos, mesmo estando em um tempo onde somos chamados à conversão. Não é tempo de tristeza, é tempo de conversão. É tempo de nos voltarmos para Deus e darmos o nosso melhor para Ele. Não podemos, nesse tempo, vivermos mais ou menos a nossa fé. Não podemos viver mais ou menos o nosso batismo. Precisamos ser cristãos autênticos nesse tempo que exige a todo instante uma mudança, uma atitude diferente. Precisamos ser um novo ser. É impossível vivermos muitas das vezes da forma que queremos viver e acharmos que ao final de tudo, ao final da nossa caminhada, quando encerrarmos a nossa caminhada terrestre, alcançaremos a vida eterna, ganharemos a nossa salvação, está tudo certo. Se vivermos a nossa vida levando tudo no mais ou menos, não vai dar certo no final. Porque começa errado e termina errado. Não tem como terminar certo. Vejam bem, um casal de namorados que quer experimentar a vida dois, às vezes tem muitas alegrias, encontram no namoro, mas às vezes quando se prepara e vai chegando o dia do casamento, imagine que a noiva chega para o rapaz e fala assim: quando para de perguntar para a gente, te perguntar se você vai me ser fiel, vai estar junto comigo durante todo o tempo, não vai me abandonar, seja na alegria, que seja na tristeza, na saúde, na doença. E aí, o que você não vai me falar? Você de fato me ama? Mais ou menos. Não passa confiança. Se você adoece, procura um médico. E de repente precisa fazer uma cirurgia. Você começa a perguntar para aquelas equipe que conhece o médico, se ele realmente é muito bom. Imagina que você, precisando fazer a cirurgia urgente, você pergunta para a equipe médica: o doutor é mesmo bom? Mais ou menos. Você faz a cirurgia? Você não faz, você fica com medo. É impossível
nos aproximarmos diante de Jesus, participarmos do altar e olhar interiormente para nós mesmos e sentir Jesus nos perguntando: e aí, você tem vivido a sua fé? Tem dado o seu testemunho? Tem manifestado com a ação missionária no seu batismo no dia a dia? Mais ou menos. O mais ou menos não serve. O mais ou menos é aquele que se diz morno na Sagrada Escritura. O morno ele é jogado fora, ele é vomitado, seja quente ou seja frio, mas o morno não serve. Ficar em cima do muro não dá. É preciso termos uma decisão. É preciso tomarmos partido e nos colocar sempre junto de Jesus. Porque senão não dá. Não dá para decidir na última hora. É impossível a gente viver a nossa fé, a nossa ação diária, sem que isso provoque mudança. Sem que isso manifeste aos outros que caminham junto de nós, dia a dia, uma mudança, uma provocação, uma nova atitude. A missão que não gera alegria ao próprio coração daquele que vai em missão, ela é estéril, ela não gera vida. E às vezes a gente fica se perguntando. Ontem, quando refletimos aqui as perguntas do plenário, falando sobre o cuidado aos entornos da nossa igreja. Não somente a igreja aqui, onde a comunidade se reúne, mas nas nossas casas. Alguns diziam: como não está? Está mais ou menos. Aí a gente se pergunta: o que estamos fazendo com a Eucaristia que comungamos todo domingo? É impossível fazermos a nossa procissão até o altar, experimentarmos da vida nova em Cristo Jesus, mas querer experimentar essa vida e viver essa vida somente aqui dentro da estrutura da igreja. Pois é quando aqui termina, quando recebemos a bênção, recebemos o envio, precisamos ir em missão. É impossível recebermos Jesus e não sermos transformados e tocados por Ele. É impossível dizer que somos católicos, mas não experimentamos a alegria de caminhar com o ressuscitado. É impossível. Ou seja, é impossível queremos viver a nossa vida, a nossa ação de cristãos no mundo, mais ou menos. Senão, como o povo que o profeta narra, que Deus narra pela boca do profeta na primeira leitura, vamos continuar sendo um povo de cabeça baixa. Vamos continuar nos escondendo de nós mesmos, porque não temos coragem de tomar partido daquilo que de fato nos interessa. E o nosso interesse deve partir também do interesse do outro, que gera bem comum, que gera unidade, que gera fraternidade e que gera vida. Então, que na liturgia de hoje, possamos pedir ao nosso Senhor, a esse Jesus Salvador e Libertador que transforma vidas, que coloque no nosso caminhar no dia a dia pessoas que possam também tirar as nossas amarras, que possam tirar as pedras que nos impedem de olhar a luz do dia, que nos impedem de experimentar a nossa própria vida. Não podemos mais viver um fechamento em um tempo que nos pede abertura, que nos pede conversão, que nos pede unidade. É impossível vivermos este tempo se não sermos sinais de mudança. Nós somos os protagonistas da mudança, mas precisamos fazer a nossa parte. Então, na liturgia de hoje, o Senhor nosso Deus nos deu a oportunidade de experimentar essa ressurreição diária, pois a vida, ela não é interrompida em nenhum momento. A vida ela não é interrompida. Às vezes, nos falta saber discernir o que de fato é a vida. Às vezes, encerramos a nossa caminhada humana enquanto matéria aqui neste mundo terreno.
Mas ao adentrarmos ao mundo celeste, a vida de modo algum ela é interrompida, ela é transformada, ela não é tirada, ela é continuada. E somente em Jesus essa vida tem continuidade. Nós precisamos experimentar dele esse bem maior que é a vida que brota, que emana, que jorra do altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao nos aproximarmos do altar do Senhor, que é o próprio Cristo ali representado, que alimentados por Ele, possamos ser de fato sinal de vida, sinal de ressurreição diária na vida daqueles que o Senhor nos confia caminhar junto de nós diariamente. Então, que possamos fazer a nossa experiência do caminhar com Jesus. Quando Ele nos chamar, que possamos estar atentos, que não possamos estar adormecidos, mas possamos estar dispostos a ir ao encontro dele e experimentar esse Deus que liberta, que cura e que salva. Somente nele encontramos aquilo que de fato nos é necessário para a caminhada do nosso dia a dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.